Bom dia a todos. Obrigado por todos estarem assistindo a nossas palestras aqui no Rita de Cássia. Passando a informação, lembrando que nós retornamos às reuniões presenciais. São 4 reuniões por semana, às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, terças-feiras às 10h30 e sábado, 17 horas. Jesus, nosso mestre amado, acolha-nos em teu coração, com teu amor, no teu carinho. Te pedimos, Senhor, que nos facilite, abrindo a nossa mente para o entendimento da palestra de hoje, que será dada pela nossa amiga, trabalhadora da nossa casa Rita de Cássia, Renata Ribeiro. E te pedimos, em especial, que a acolha, que a sustente no resumo dos seus estudos que ela trouxe para nós, do Evangelho e da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Um bom dia a todos. É sempre com muita alegria, né, que nós nos encontramos quando somos convidados e temos essa oportunidade do estudo, da doutrina, de estar nessa casa, né, de estar com vocês. Porque quando aqui estamos, a presença de vocês não está aqui, mas no coração nós nos sentimos envolvidos. E aqueles companheiros que muitas vezes a gente registra até o lugarzinho que eles costumam estar sentados. Vocês podem acreditar que isso é verdadeiro. Olhando para essas cadeiras, é como se eu conseguisse visualizar cada rostinho querido, cada companheiro, cada trabalhador de nossa casa. E assim, nós vamos hoje refletir em torno de um tema que está no Livro dos Espíritos, que é a infância. Ela está na parte 2ª e as questões é dos 379 a 385. Eu fiquei muito impressionada, sabe, com esse tema. Porque muitas vezes nós vamos estudando a doutrina, ora aqui, ora acolá, e nós não paramos em determinados temas. E quando nós somos convidados a trazer esse trabalho na divulgação, aí sim, nós paramos e vamos minuciosamente observando cada parágrafo, observando a sabedoria da espiritualidade com as palavras trazidas para o nosso entendimento. E também o brilhante papel de Kardec nas perguntas. E eu fico, cada vez que eu tenho essa oportunidade, eu fico extasiada. Essa é a palavra. Eu fico impressionada com a misericórdia divina, nos trazendo no nosso momento certo. Porque se isso viesse parar em minhas mãos há muitos anos atrás, passaria direto, acharia até uma chatice ler esse livro. Mas eles sabem o momento, né? Então, são como sementes, que elas estão ali, paradinha, para no momento certo, ela germinar e poder crescer dentro dos nossos corações. Então, ele vem falando da infância. Kardec, ele nos traz uma visão que muitas vezes, eu não sei vocês, eu nunca parei muito para pensar.
Assim, a infância é a responsabilidade dos pais, da educação para os filhos, e por que isso, por que aquilo? Não, mas os espíritos são muito mais minuciosos. Eles vêm com uma clareza. Ao mesmo tempo que eles vêm nos chamar a responsabilidade, eles vêm também trazendo embutido a misericórdia divina, que sabe tudo. Inclusive, os espíritos que vêm para nós como filhos, eles vêm exatamente porque nós temos aquilo que eles necessitam, ou eles têm aquilo que nós necessitamos. Então, muitas vezes eu me lembro, quando eu entrei para a doutrina espírita, eu ficava me julgando. Ah, meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas não é para isso que a doutrina está em nossas vidas. A doutrina está em nossas vidas, para que nós possamos despertar, não importa o tempo. E nós fizemos aquilo que nós tínhamos de melhor. Nós oferecemos aos nossos filhos aquilo que nós podíamos, porque não tem como os pais oferecerem aos filhos pouco. Não, a gente quer sempre oferecer o melhor que nós temos, o melhor. Sem contar mães que muitas vezes deixam de comer, de se alimentar, para que o filho possa ser alimentado. Quantos pais que não descansam, que eles não sabem o que é realmente um descanso, porque eles precisam cada vez mais aumentar a sua carga de trabalho para que possa levar o dinheiro para que a alimentação do lar possa ter. Então, nós precisamos realmente perceber que nós temos muitos pais e mães que são um exemplo para nós. Porque às vezes nós temos o péssimo hábito de procurar só nas coisas ruins um exemplo para o atual momento que estamos vivendo. E se nós tivermos olhos de ver, se conseguirmos ter amor em nosso coração, se conseguirmos realmente acreditar nessa força amorosa, divina, acreditar que Jesus está nesse comando, saber que nós temos uma espiritualidade maravilhosa que toma conta de cada ser, não estamos largados. Não estamos a esmo, nós estamos sim super protegidos, super. Os nossos olhos não veem, mas nós não estamos sozinhos nunca. Então, nós precisamos realmente observar que os espíritos vêm nos trazendo informações que nos chegam no momento certo para que nós possamos perceber a necessidade do progresso. Cada vez mais nós estamos aqui envolvidos numa situação que nos proporciona o crescimento e o entendimento da nossa vida como espírito imortal que somos. E isso é muito importante. Por que é muito importante? Vocês me desculpem, porque para mim foi muito complicado conhecer a doutrina, depois da maturidade e depois que já tinha filhos crescidos, e aí caí até naquela parte do evangelho que diz assim, pois é, hoje choras porque não ousaste, né? No passado, para polir, não percebeu a criança, não percebeu os seus instintos, e aquilo me fazia muito mal. Então, por isso é que eu estou lembrando, antes de iniciarmos as questões com Kardec e os conselhos dos espíritos, nós lembrarmos sempre, a doutrina espírita não é para nos castigar. A doutrina espírita não está aqui para que nós nos sintamos menores, para que nós nos sintamos culpados. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos acreditar que aproveitamos cada oportunidade,
e que no passado nós não fizemos o que faríamos hoje, ótimo. Isso também serve para que nós não julguemos o outro. Para que quando nós percebermos que tem uma situação familiar que não está de acordo com aquilo que nós agora já sabemos, não vamos julgar, porque vamos lembrar do nosso passado. Então, é maravilhoso, porque o tempo inteiro nós somos convidados a perceber os nossos erros, a perceber as nossas dificuldades anteriores. Para quê? Para ficar nos culpando? Para ficar nos sentindo inferiores? Não, meus amigos, não. A doutrina é de amor. A partir do momento que eu percebo o quanto eu deixei de fazer aquilo que agora eu acho que deveria ter feito, o quanto eu percebo a dificuldade que eu tive caminhando para a educação de minhas filhas. Ótimo! Renata, você fez o melhor, você fez o que você sabia, você deu o melhor que você tinha. Tá bom, não foi o que você acha que deveria, não tem problema. Primeiro, porque tem duas questões. Deus sabe o que faz. Então, se Deus nos confia esses seres espirituais que vêm como nossos filhos, na situação em que nós estamos, é exatamente porque Ele confia, porque Ele sabe que aquele momento evolutivo que nós estamos é o que aquele espírito precisa presenciar. E que aquele espírito que está chegando também vai nos ensinar e vai nos fazer crescer e caminhar cada vez mais, impulsionado pela vontade de se tornar cada dia melhor. Então, vocês vejam, essa é uma grande oportunidade que nós temos. E a segunda oportunidade, que eu digo que é maravilhoso, não julgar o outro pelas dificuldades que eles estão tendo na vida nesse momento. É só olhar para o nosso passado. Se fomos sempre perfeitos, será? Eu acho que sempre podemos olhar, né, com menos orgulho para nós e mais misericórdia para o outro. Então vamos lá. Quando Kardec fala da infância, nós ficamos pensando, né? Por que essa necessidade do renascimento? E aí ele vem aqui, olha só. Por que, né, que nós precisamos nos tornar de novo crianças para poder desenvolvermos como espírito imortal que somos? Porque nós não podemos nunca esquecer que nós somos espíritos imortais e que cada oportunidade que nós temos de reencarnar é para quê? Com um único propósito, melhorar. O único propósito é o progresso do espírito. Então, eles vêm trazendo para nós, aqui nesse tema, tá? Eu aconselho a cada um ler parágrafo por parágrafo, porque é de uma riqueza incrível. E se eu for ficar em cada parágrafo, eu não vou conseguir trazer para vocês tanta riqueza como vocês terão se fizerem isso sozinhos, lendo, percebendo a amorosidade da espiritualidade, observando a inteligência de Kardec para nos trazer esse tema. Então, eles também perguntam, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E aí, eu parei para pensar, poxa, se a gente tem que voltar a ser criança, como assim? Mas um bom espírito, um espírito bem desenvolvido, como é que vai fazer isso? Aí eles dizem assim, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, muito bem, vamos parar por aqui. Quando o espírito está para reencarnar,
ele esquece temporariamente tudo que ele é. Porque o perispírito se reduz. A gente pode ver isso muito melhor na reencarnação de Sigismundo, né? No livro do André Luiz, que explica direitinho para que a gente possa entender. Então, vocês vejam, olha o que eles dizem. Para que aquele espírito possa reencarnar novamente, ele passa por todas as situações, não é isso? Desde lá do feto, ele passa em todos os reinos, se a gente for olhar, observar, até ele se transformar no hominal, naquela criancinha bonitinha, né? E agora todo mundo acompanha com ultrassonografia, faz ultrassonografia por mês, por 15 dias, Então, vocês vejam, agora nós estamos, através da tecnologia, podendo até acompanhar um pouco melhor essa gestação. Mas, muito bem, quando o espírito nasce, quando ele chega no bracinho da mãe, né, ou dizem que é pelo choro, quando ele chora, que dá aquele primeiro choro, que diz assim, por que a criança chora? Para chamar a atenção daqueles que estão à sua volta, para que nós possamos perceber que aquele ser depende de alguém, que ele não consegue sobreviver sozinho. Então, vocês vejam, quando a gente olha uma criança, o que a gente sente? É uma ternura no nosso coração, é uma coisa assim incrível. Estamos andando pela rua, aí paramos num carrinho, aquele rostinho lindo, quando então nos solta um sorriso. Nossa, parece assim que a gente vai ao céu e volta. Isso é necessário, porque o espírito, não podemos esquecer, que ele já vem com toda a bagagem dele. Não é um espírito que a vida está começando ali no útero. Ele já traz toda uma bagagem de experiências. Então, para que ele possa progredir, ele está tendo uma nova oportunidade. E aí, quando ele nasce, ele tem todo o corpo, o corpinho dele está reduzido, então não permite que ele tenha a inteligência que ele vai desenvolvendo aos poucos. Então, no caso, aquele espírito, quando nasce aquela criancinha linda, ela fica por um momento de confusão, porque ela não sabe quem ela é, porque o perispírito teve que ser reduzido, e ela também ainda não tem condições intelectuais de poder manejar a inteligência. Então, ela está ali meio, né, que sem saber. Sem contar que nós já sabemos que quando nós vamos reencarnar, a gente esquece, né, todas as nossas vidas anteriores para que nós possamos ter um recomeço com mais leveza, com mais tranquilidade. Porque vocês vejam, se já é complicado para nós, muitas vezes, conviver com os problemas que arrumamos aqui agora, imagina se nós viéssemos com lembrança de todo um passado que nós não sabemos como foi. Então, essa lei de esquecimento é uma lei de misericórdia, é uma lei de amor, para que nós possamos recomeçar tudo novamente. E aí, os espíritos até nos trazem também uma informação que eles dizem: é necessário esse esquecimento temporário para que o espírito vá se adaptando naquela nova situação aonde ele está tendo a oportunidade de nascer novamente. Porque ele é um espírito que, como ele traz bagagem, ele pode ter vindo de outros países, de outros lugares, de outras culturas. E ali ele está começando num momento aonde ele vai absorver tudo aquilo que ele precisa para desenvolver a sua vida como espírito nessa oportunidade que está lhe sendo dada para a reencarnação. Então, os espíritos nos convidam a pensar bem, porque enquanto o espírito está nessa fase de infância, ele absorve melhor tudo que está à sua volta.
E vocês vejam que eles trazem também uma coisa importante, que não é só o intelecto, não é só, ele absorve aquilo que está à sua volta, e ele não tem tempo de pensar, de avaliar se é certo ou se é errado. Ele vai simplesmente absorvendo tudo aquilo. Por quê? Porque ele ainda não tem a inteligência completa, o cérebro dele ainda não está formado, o endócrino está tudo em construção. Então, ele ainda não tem condições de avaliar o que é certo e o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, ele vai absorvendo, e a pessoa que tem a responsabilidade de educar esse espírito que está tendo esta oportunidade de uma nova reencarnação, que tem projetos, que tem planos, ela precisa estar sempre atenta e observando, porque muitas vezes nós vemos aquela criança linda, aquela gracinha, carinha de anjo, mas às vezes elas têm umas atitudes meio diabólicas e que nós muitas vezes achamos uma gracinha. Quantas vezes a gente percebe uma criança fazendo uma coisa absurda e a gente passa a mãozinha na cabeça, tadinho, não sabe o que faz. Sim, exatamente. O não sabe o que faz tem até uma lógica, porque diz que o amor cobre multidão de pecados, né? Não tem como nós não sentirmos despertar dentro do nosso coração um sentimento de amor quando observamos uma criança. Então, nós conseguimos passar por cima de muitas coisas que uma criança faz e que nós não perdoaríamos num adulto. Mas por que isso? Porque na realidade éramos para nós agirmos assim sempre. Era para nós observarmos que realmente não importa a idade que aquele companheiro esteja, se ele está fazendo alguma coisa que é arbitrário, se está fazendo alguma coisa que realmente foge de todo o entendimento da lei de amor, ele realmente não sabe o que faz. Foi o que Jesus disse, né, na cruz: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, quando nós temos essa atitude com a criança, isso é da minha cabeça, tá, gente? Não tá aqui, não. Quando a gente tem essa atitude com a criança, tá? Em relação a que eles não sabem o que fazem e a gente não tem raiva, era para agirmos dessa forma também com os nossos companheiros da nossa idade, da nossa faixa etária. Mas nós ainda não temos o coração tão amolecido assim para a compreensão das coisas que o outro faz. Nós temos sempre um olhar mais leve para aquilo que nós fazemos, né? E para as crianças nós temos, sim, nem todas as crianças também, né, gente? Agora que eu me lembrei, porque o filho do vizinho é diferente, né? É mal educado, não é isso? A palavra que muitas vezes nós usávamos, não usamos mais agora, né? Porque agora nós já estamos começando a nos orientar um pouco mais e ver que não fica bem na fita determinadas atitudes que nós tínhamos no passado. Mas aí vamos voltar. Aí quando a gente percebe aquela situação naquela criança linda e maravilhosa, nós muitas vezes não percebemos a necessidade do burilamento, de ir ajeitando com muito carinho, com muito cuidado. Não é faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não, é procurando também se reeducar. Porque se a criança absorve, olha que coisa incrível, o absorve, ela vem em volta, não é o que você vai dizer para ela que ela tem que fazer, é o que ela vê que está sendo feito naquele lar, naquele ambiente. Então vocês vejam, é também um chamado de consciência para que nós possamos perceber cada vez mais, né? São oportunidades da nossa mudança de atitudes. Porque não basta eu falar em amor,
Não basta eu dizer que amo, eu preciso ter atitudes que estão adequado com esse sentimento de amor. Amor é cuidado, amor é misericórdia, amor é compreensão. E uma série, né, de adjetivos aí que a gente realmente fica parado pensando. Mas o que importa é que aquele espírito que está ali chegando, ele volta e meia, ele traz uns lampejos da sua personalidade, que são hábitos que foram adquiridos em não sei quantos e quantos tempos. Então, quando a gente observa, como também ele traz, muitas vezes, lampejos de conquista. A gente vê muito aí crianças que tocam órgão com uma facilidade incrível e crianças que falam idioma sem nunca ter aprendido. Então, vocês vejam, tudo isso é muito bonito para que a gente possa ir construindo cada vez mais essa certeza nessa lei de reencarnação que nós estamos inseridos por misericórdia divina. Então, quando o espírito ele vai crescendo, ele ainda não tem condições de se colocar como ele realmente é. Porque ele ainda está em desenvolvimento e ele ainda não sabe muito o que está acontecendo. Tanto que vocês vejam que a gente observa em crianças, elas quando querem alguma coisa, não tem como você não convencê-la. Ela quer e se joga no chão e chora. Tem outras crianças também que quando quer uma coisa, faz uma manha, faz um carinho, vai lá, te dá um beijinho. Então, são umas coisas tão incríveis que a gente fica observando a criança, cada uma ela traz, né, a sua personalidade, diria isso, né, do espírito, já está ali. Em alguns momentos a gente percebe dois irmãos, duas crianças no mesmo lar, mesma educação, mesmo colégio, e totalmente diferente a personalidade uma da outra. Então, eles dizem assim, quer ver? Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Isso aqui nós já falamos, né? Que durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, e eles vêm dizendo, né, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza. Nós conversamos, é um período de repouso do espírito. Olha que palavra linda, eles dizem, é um período onde o espírito está repousando, e aí ele vai absorvendo tudo aquilo que está em sua volta, enquanto ele vai crescendo. Tem também, qual para esta utilidade de passar pelo estado da infância? Aqui também aí os espíritos trazem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhes auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, né, que nós conversamos. Os que estão ali na responsabilidade de educar esse espírito, precisa ser atento, mas principalmente usar o amor, porque o amor é a chave de tudo. Porque com amor, quando você pega uma criança desde pequena, você conversa, senta com ela, põe ela na tua frente, senta para que ela fique da tua altura, né? Porque quando nós somos crianças, a gente vê as coisas tão grandes. Então, senta, põe ela do teu ladinho, olha no olhinho dela, faça com que ela também olhe dentro do teu olho, conversar com calma. Nossa, isso aí faz toda uma diferença. Ajudar, fazer a criança pensar, também faz uma diferença, porque ela ainda não sabe pensar. Nós vamos oferecendo a ela condições, porque é uma arte. Educar uma criança é uma arte. É como se nós estivéssemos ali dando a ela a oportunidade para que ela possa se colocar
de uma forma harmoniosa. Olha, cadê? Sim, olha essa pergunta, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Kardec está perguntando. Por quê, né? Que às vezes a criança é um docinho, educada, obediente, e quando chega na adolescência se transforma, parece uma outra pessoa. Você diz assim, meu Deus, não é o meu filho. Ou então diz assim, são os amigos. É fulano, é cicrano, né? Porque nunca nós temos aquela noção de que ali conosco está um espírito com uma bagagem, com uma experiência, com um temperamento todo seu, e que se ele veio ali, se nos deu Deus a oportunidade de estarmos junto com esse espírito, é para que nós possamos fazer aquilo que nos cabe, certo? Oferecer o nosso melhor. E aí eles respondem para Kardec, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, né? A pergunta de Kardec, que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. O espírito se modifica? Kardec pergunta. Eles dizem não, ele retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Eles estão dizendo para nós, vocês não sabem a história de cada criança, a bagagem de cada criança, porque cada criança, ela é um espírito imortal, com toda uma vida passada, e ela está ali com a oportunidade da misericórdia divina, de progredir, de melhorar, de refazer novamente os seus caminhos. E aí ele diz assim, contudo, afeição lhes tendes, as acaricias como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. E aí os espíritos vêm amorosamente, porque eles vêm nos convidando, a gente assim, ai, é carne da minha carne, saiu de mim. Sim, eles entendem isso, até porque nós ainda temos essa necessidade, né, de tudo é nosso. Essa propriedade é uma coisa incrível que se estende a filhos, a marido, a filhos principalmente. Então eles continuam. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes eles todos os aspectos da inocência. Então vocês vejam, a sabedoria divina é uma coisa fantástica. Ela transforma os espíritos nessa doce criança, nessa meiga criança, para que nós possamos nos render a ela, para que nós possamos, sabe, ser tocados por ela. E é um espírito que, de repente, imagina, se nós soubéssemos quem era, nós não chegaríamos nem perto. Então, você, para que não lhe pode... Tá, vamos lá. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Né? Nós falamos sobre isso. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Então, vocês vejam, eles dizem aqui
que a imagem da inocência é justamente para nos convidar a sentir mais amor, a ter um maior envolvimento por aquele espírito que está ali chegando e com esta necessidade. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Foi aquilo também que eu falei no início, lembra? Quantos pais nós conhecemos que se sacrificam ao máximo para poder dar aos seus filhinhos aquilo que muitas vezes eles não tiveram. E eles não querem que faltem nada aos seus filhos. Eles não querem que os seus filhos sintam as mesmas dores, as mesmas vergonhas, as mesmas situações. Então, eles estão sempre ali cuidando para que aquela criança possa ter o melhor. Só que, como Kardec pergunta, por que essa mudança? E os espíritos vêm nos trazendo. Sim, essa mudança é porque o espírito ali, ele já está se assenhorando dele próprio, de quem ele é, ele já tem o temperamento dele, mas todo aquele carinho, toda aquela caminhada, todo aquele cuidado, todos aqueles ensinamentos que os seus cuidadores ofereceram a ele, isso fica, meus amigos. E isso ajuda muitas vezes. Eu estava até pensando nessa lição, aí eu pensei até também, não acontece conosco hoje em dia, depois que nós começamos a querer conhecer melhor a nossa vida, a conhecer melhor os ensinamentos de Jesus, a conseguir compreender melhor o caminho para que nós possamos caminhar em busca do cumprimento das leis do Pai, né? Aí às vezes, eu não sei vocês, a gente acorda meio que atravessado e aí parece que tem alguém lá dentro, né, discutindo conosco, mentalmente falando, mas não é nada disso, e aí a gente para e diz assim, não, eu sei que de repente não é nada disso, eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo, mas eu já tenho um caminho que me diz que não é por aí. Então vocês vejam, nós estamos até hoje o tempo inteiro em declínio ali, ora cá, ora lá, né? Ouvindo essas discussões nossas interiores que dizem que é do homem velho com o homem novo, e muitas vezes nós percebemos isso no nosso dia a dia. A mesma forma, imagine um espírito quando ele se coloca, ele não é mais aquela criança dependente, ele já se diz dono da sua vida, porque todo adolescente já é dono, né, da vida. Atualmente, cada vez está com menos tempo, as crianças tomam uma independência com menos tempo. Mas o que fica, que vai ajudar, é todo aquilo que ele absorveu quando ele estava na infância, quando ele era uma criança. Se ele realmente utilizar aquilo para ajudá-lo, que bom, maravilha, ele vai conseguir caminhar. Vamos supor que realmente esse espírito tenha vindo numa família que não tenha lhe trazido nenhuma experiência boa. Meus queridos, mais uma vez eu digo, a confiança em Deus é que nos dá a segurança de falar e de ter a certeza que se aquele espírito não teve um lar, não teve um amor de mãe, não teve um amor, não teve um cuidado enquanto necessitava, é porque ele tinha, sim, todos esses cuidados que os seus olhos não viam, mas como espíritos que estavam zelosos, ali olhando por ele, e porque muitas vezes era necessário passar por essa caminhada para que ele pudesse ter um conhecimento melhor. É uma estrada que não tinha como ser evitado, mas ele não está sozinho, ele pensa que não tem um lar.
mas ele tem um lar espiritual. Ele pensa que não tem uma mãe, um pai ou alguém que cuide dele, mas ele tem sim, 24 horas por dia, eu garanto a vocês. Um pai, uma mãe, um mentor, o anjo da guarda. Não estamos sozinhos, nunca, nunca. E isso que eu estou trazendo para vocês é uma experiência muito particular. Então, eu tenho a certeza absoluta que nós nunca estamos sozinhos. E se não tivemos uma infância que fosse de acordo com aquilo que nós estamos vendo que devemos fazer com os nossos filhos, é porque realmente era necessário aquela caminhada para que nós pudéssemos ter mais experiências hoje em dia. Então, meus queridos, o tema é lindo, é grande, é importantíssimo. Eu peço a cada um de vocês que arrume um tempinho para ler pedaço por pedaço, porque faz toda uma diferença em nossas vidas, tá certo? Eu espero que tenha colaborado de alguma forma, tá bom? Paz e bem a todos. Obrigado, Renata, pelas suas palavras, seus esclarecimentos, muito importantes. Assim, elevamos os nossos pensamentos pedindo a Jesus que nos auxilie na importância que tem cada ser humano que recebe em suas mãos os seres que aqui reencarnam para se aperfeiçoar dentro de nossa família, e a responsabilidade que nós temos como pais, educadores, no desenvolvimento desse espírito, para corrigirmos o que tem que ser corrigido, exaltarmos o que deve ser exaltado. Assim, agradecemos a Kardec, aos espíritos, trabalhadores do Rita de Cássia, da Casa Maria de Nazaré, que nos sustentam, que nos apoiam, todo o nosso trabalho. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Fique conosco, Senhor, que assim seja.